Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Buscar as Coisas lá do Alto. E o título dessa primeira semana, Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. E o título da quarta-feira, Cuidado com as vãs sutilezas e a tradição humana. O versículo, Colossenses 2:8, Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois hoje nós podemos desfrutar do Senhor, graças à Tua obra redentora. Nós nunca, Senhor, vamos esquecer isso, nós nunca vamos poder Te agradecer pelo que o Senhor fez. Nós só podemos Te louvar, Senhor, Te dar toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, e obrigado também, pois o Senhor tem nos conduzido com a Tua palavra. O Senhor tem nos guardado de vãs sutilezas, de filosofias, dos rudimentos do mundo, de coisas que podem nos enredar, de coisas que podem nos desviar de Ti. Continua, Senhor, nos guardando. Continua falando conosco a cada dia, nos dando espírito de sabedoria, de revelação, uma forte convicção do entendimento dos Teus mistérios, daquilo que o Senhor tem nos revelado de Cristo, da Igreja, do Teu plano. Obrigado, Senhor, obrigado por tamanha misericórdia que nos alcançou e por Tua graça que superabundou nas nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então na quarta-feira o título é Cuidado com vãs sutilezas e tradição humana. Irmãos, isso é algo que nós ouvimos desde que nós nos convertemos. Cuidado com as mentiras de Satanás, cuidado com as coisas do mundo. Mas, irmãos, se nós não estivermos realmente apercebidos, se nós não estivermos em Cristo, no Espírito, imersos na palavra que tem nos mostrado o caminho. Se nós, irmãos, descuidarmos, nós podemos sim ser enredados. A palavra grega para enredar é levar alguém cativo, escravizar, desviar as pessoas da verdade e sujeitá-las ao poder de alguém, irmãos. Veja, então nós seremos facilmente enredados por outras pessoas. Paulo fala isso aos Gálatas, Paulo fala isso aqui aos Colossenses. Ele fala da tradição dos homens, quer dizer, você não quer avançar, você quer ficar naquilo que você, na tradição, em algo que você aprendeu e não quer mais avançar, não quer mais aprender algo ou não quer entender que as coisas avançam. E aí, irmãos, cria-se diversos sofismas e você é enredado, você é enganado, você é escravizado, conforme os rudimentos do mundo. O mundo foi criado, o sistema do mundo foi criado com diversos departamentos. Você pensar numa ideia de shopping center. Você vai num shopping center, tem de tudo. Você quer comprar material esportivo, tem. Você quer comprar material para construção, você quer se alimentar. Então, é um lugar onde tem de tudo. Todos os departamentos de venda, dificilmente você não acha o que precisa. O mundo é parecido. Ele tem os departamentos para os bons. Se você é uma pessoa boa, às vezes você é uma pessoa que gosta de conhecimento, filosofia, tem esse departamento. Tem departamento para aqueles que só querem se divertir, não querem pensar nas consequências. Tem um departamento para aqueles que são maus mesmo, né? Esse é o mundo. Mas não ache que a parte boa do mundo é melhor do que a parte má. É todo mundo, é um sistema que é feito para nos tirar do centro que é Cristo. E por trás do sistema do mundo, por trás das pessoas, né, das tradições dos homens, quem está? Está Satanás, irmãos. Está a mentira. Ele foi mentiroso e homicida desde o princípio. E o que nós temos ouvido, nós estamos falando tanto sobre a questão da verdade e do amor, veja que é o contrário. Agora, logicamente, ele não vai te mostrar as coisas como elas são, né? Ele vai fantasiar as coisas como ele fez com Eva no Jardim do Éden.
Eu vou aproveitar aqui e ler na página 13 o segundo parágrafo. Veja só. A palavra vã vem do grego kenos e indica o próprio vazio, algo destituído da verdade. Sutilezas em grego é apate, ou seja, engano e falsidade. Satanás desconectou o homem já na criação, e agora Cristo nos reconectou com Deus no plano da nova criação. Entretanto, Satanás quer tirar-nos da conexão com a verdade, oferecendo-nos outra coisa que não é a verdade, que não é a realidade. Tudo que ele oferece é coisa vã, vazia, destituída da própria verdade. Atrás da falsidade vem o engano. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para assegurar-se de que ninguém ensinasse diferentemente da palavra profética ou enganasse e escravizasse os irmãos com palavras que não produzem a economia de Deus na fé, nem a realidade da verdade de Deus na igreja. Quando isso acontece, fica evidente a ação do diabo. E veja, irmãos, eu vou falar novamente, você começa a ver tanto a palavra, o caminho de Deus, quanto o caminho de Satanás, eles deixam, irmãos, rastros, pegadas. Você consegue perceber isso se você tiver a luz do Senhor, é lógico. O Senhor, ele faz o quê? Ele está nos fazendo convergir para o centro. O centro é Cristo. É nos fazer, quando você tem um grupo de pessoas, se as pessoas elas convergem para o centro, quer dizer, elas todas vão indo para o centro de modo que elas vão ficar tão juntas que não vai sobrar espaço entre elas, ou seja, não vai ter vazio, vai ficar ali forte, apertado. É a ideia da trama, né, da urdidura, do tecido de amor. Isso tudo então convergindo, sendo encabeçado por Cristo. Mas o que Satanás quer fazer? Ele quer nos fazer divergir, quer dizer, espalhar, dispersar, nos distanciar do centro. Por isso Paulo falou, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia, vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer, está espalhando, está dispersando. Então quando você começa a perceber uma obra de dispersão, essa obra, irmãos, não pode ser a obra de Deus, que quer nos fazer cada vez mais ser entre nós, um com Deus, tirando todo espaço vazio. E quando eu estou falando de espaço vazio, eu falo de coisas que estão dentro de nós e que são vaidade. E aqui no Alimento Diário dá o exemplo de Caim. Irmãos, a segunda geração da humanidade foi a primeira que experimentou o homicídio, o assassinato, a morte. E tudo porque Caim não controlou o seu desejo de vingança. E veja, irmãos, ele não tinha nem motivo para se vingar do irmão, mas ele colocou, isso vem de Satanás, é algo que às vezes a gente olha para um irmão, fala assim, esse irmão, ele fez tal coisa, ou ele não me cumprimentou direito, e aí você guarda isso no seu coração. Caim, ele achou que o culpado por ele não ter agradado a Deus era Abel, e não ele mesmo. Veja, irmãos, como nós muitas vezes colocamos a culpa nos outros, por erros que são nossos. Isso acontece com todos nós, não é? E isso é o que? Esses vazios que ainda há em nós, que vão gerando espaços entre nós também. Essas coisas, irmãos, o Senhor quer tratar hoje, para que esse tecido de amor, irmãos, essa rede de amor, possa ser gerada entre nós, em Cristo. No capítulo 2, logo no começo, quando Paulo ele fala que ele está travando uma grande luta pelos laodicenses e por todos aqueles que não me viram face a face, ele diz no versículo 2 o seguinte, ele fala, para que o coração deles seja confortado. Veja, note essa sequência, para que o coração deles seja confortado. Em Provérbios 4, 23, nós temos um versículo que para nós é muito conhecido, não é? Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que quer dizer isso, irmãos? No nosso coração tem praticamente o nosso ser, que é a nossa alma, né? Mente, vontade, emoção e a consciência. O que quer dizer, irmãos? Quer dizer que quando o Senhor atinge o nosso espírito e transborda para o nosso coração, e você vê
muitos trechos, principalmente no Novo Testamento, falando sobre o coração, com o coração se crê, enfim. Então, quando o Senhor atinge o nosso coração, irmãos, ele ganha toda a nossa alma. Então, a vida que está no nosso espírito, na palavra de Deus, ela passa então para a nossa alma e ela passa a governar o nosso ser. Então, quando você se converte, nós até falamos, a pessoa que se converter está no primeiro amor. O que significa esse primeiro amor? Quer dizer que o coração dela está totalmente voltado ao Senhor. E ali, por causa disso, o Senhor então é quem governa. Você entende a questão das fontes da vida? Por causa disso, o Senhor governando essa pessoa, ela vai experimentar a vontade de Deus, ela vai experimentar, tudo se renova, a mente se renova, a sua vontade. Por quê? Porque o Senhor alcançou o coração. Mas, irmãos, tem um problema. Se você for ver, você vai ver isso na sua experiência. Muitas vezes o nosso coração fica machucado, fica ressentido. E quando o nosso coração fica machucado, isso gera uma barreira, muitas vezes contra quem o machucou, no caso irmãos, às vezes uma discórdia, uma briga, ou muitas vezes até contra o próprio Deus. O que acontece? Quando o nosso coração está machucado, ele passa a não receber adequadamente a palavra de Deus. Então, ao invés de experimentar as fontes da vida, ele se fecha. E aí, irmãos, fecha mente, vontade, emoção. Está falando de alguma coisa, você se lembra, mas aquele irmão fez isso contra mim. Ou então, mas Deus, ele não me deu isso. Deus, ele não. Por quê? Porque o coração, irmãos, está machucado. O que aconteceu com Caim? Exatamente isso, irmãos. O coração dele, com a negativa de Deus, ao invés dele ter se arrependido, o coração dele se fechou. E ele criou uma fortaleza e jogou a culpa no irmão. E a partir daquele momento, irmãos, e o Senhor avisou ainda Caim, falou, olha, cuidado, o pecado jaz à porta, ele será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Mas, irmãos, quando o coração está nessa situação, nós não damos mais atenção à palavra de Deus. Se você olhar Gênesis 4, você vê essa advertência do Senhor a Caim. Ele só pensava em vingança, ele queria prejudicar Abel de alguma forma. Então, quando Paulo ele fala assim, o coração dele seja confortado, quer dizer, irmãos, todos nós, no nosso percurso, nós temos o nosso coração muitas vezes machucado, porque o nosso coração ainda é muito natural, faz parte ainda do nosso velho homem, tem muito do nosso velho homem. Esses dias, conversando com o irmão que parou de reunir, ele alegou, parei de reunir por causa disso. Mas conversando, irmãos, quando ele começou a se abrir, e você sabe, a boca fala do que o coração está cheio. Aí ele começou a mostrar, não, mas também por causa daquele irmão que aquela vez fez isso, ou por causa daquela vez que eu tentei fazer aquilo e os irmãos não deixaram, e ele começou a soltar, começou a falar. O que é isso? Coração machucado. Quando está assim, irmãos, ele não recebe mais a palavra de Deus. Na primeira oportunidade, ele quer o quê? É igual Caim, ele quer vingança. Então eu vou fazer isso e aí os irmãos vão sentir como eu estou sentindo. Você já deve ter sentido isso, irmãos. Por isso Paulo, quando ele ora, ele fala, eu quero que o coração de vocês seja confortado. O que conforta o nosso coração, irmãos? O que conforta o nosso coração é nós nos abrirmos, irmãos, para o amor de Deus. É nós recebermos a palavra de Deus com o coração aberto, para que essa palavra conforte o nosso coração, cure o nosso coração, muitas vezes magoado, muitas vezes machucado, muitas vezes fechado. Agora, isso depende de nós, depende de você detectar isso na sua vida e se abrir para a palavra de Deus, para o amor de Deus, porque com esse coração fechado, irmãos, a palavra não entra, o amor de Deus não entra, você só é igual Caim e Abel, você só pensa em vingança, você só pensa, talvez a palavra vingança até seja muito forte, mas acaba sendo um sentimento negativo para com os irmãos, para com a igreja, muitas vezes para com o próprio Deus. E nós, irmãos, não admitimos isso, não é? Porque nós sabemos, se eu admitir, eu estou errado, então fica um negócio no nosso coração.
E cada vez o nosso coração vai morrendo, irmãos, e nós vamos nos distanciando de Deus. Por isso, primeiramente Paulo fala, para que o coração dele seja confortado, nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, irmãos. Porque quando acontecer isso, o Senhor, Ele vai trazer a cura. Se você for diante do Senhor e se abrir com o Senhor vai mostrar para você, vai trazer a cura. E aí o passo seguinte é vinculado ou entrelaçado juntamente em amor. Então não deixe o seu coração machucado. Pelo contrário, receba cada vez mais a palavra de Deus, porque ela pode curar o seu coração, mas receba com o coração aberto. E aí você vai começar a perceber uma mudança, você vai começar a ser entrelaçado juntamente em amor. E o que isso vai produzir? Vai produzir a riqueza da forte convicção do entendimento. Com o coração fechado, irmãos, está tudo fechado, tá? Mente, vontade, emoção, está tudo fechado. Mas com o coração confortado, você se abre e você começa então a receber mais de Deus. E aí você começa a ter a riqueza da forte convicção do entendimento. Você começa a ter convicção. Não resta mais dúvidas. Você começa a perceber, a culpa não é da pessoa, dos irmãos de Deus. A culpa é minha. Eu preciso de perdão. E lógico, eu preciso perdoar. E essas coisas, irmãos, vão nos fortalecendo. Eu ia ler antes, a página 14, o segundo parágrafo, que fala um pouco sobre esse sentimento negativo, na verdade. E acabou passando, mas eu vou ler ainda assim, que eu acho essa parte muito forte. É exatamente, irmão, Satanás fazendo de nós marionetes, como ele fez com Caim. Veja, página 14, segundo parágrafo. Infelizmente a inveja também existe entre irmãos na igreja. Quando alguém faz algo que dá certo, é porque o Senhor está usando essa pessoa. Ao praticar a palavra profética e fazer imersão na palavra, as coisas prosperam para as pessoas. No entanto, ao ver isso, um irmão pode dar abertura para a inveja surgir, principalmente se pensar, por que para aquele irmão as coisas dão certo? A inveja traz consigo ódio. É impressionante como entre os cristãos o ódio é pior do que entre as pessoas do mundo. Quando não concordam com o que a igreja está praticando, alguns se inflamam de ódio a ponto de querer matar o irmão. Tudo é motivado pelo mentiroso e ardiloso Satanás. Quer dizer, você percebe? Todas essas coisas, irmãos, vêm do coração. Por isso, vamos guardar o nosso coração. Vamos guardar como? Com o nosso amor, o nosso primeiro amor totalmente voltado ao Senhor. Nosso coração totalmente voltado ao Senhor. Se nós, irmãos, não tratarmos essas coisas, dificilmente nós vamos ter essa convicção, essa riqueza da forte convicção do entendimento. É muito provável que nós sejamos enganados pela tradição dos homens, pelo rudimento do mundo, por outras coisas. Por quê? Porque o nosso coração está machucado, entende? E isso ainda, irmãos, é um aspecto, né? Tem muitos outros aspectos. Eu resolvi tocar nesse ponto hoje, foi um ponto que eu desfrutei. Às vezes você tem problema com quem está falando a palavra, aí o que você faz? Fecha o coração, não ouve. E aquela palavra que é a palavra de Deus, ao invés dela produzir algo, acaba não produzindo, porque ela não entra no nosso coração. Então, irmãos, vamos prestar muita atenção à palavra de Deus, ao que o Senhor tem nos falado, a palavra profética. Não vamos deixar ser enganados por coisas, né, como quando Paulo fala para Timóteo e para Éfeso, porque alguns estavam falando sobre fábulas, genealogias, coisas assim. Não. E vamos, irmãos, guardar o nosso coração, prestar atenção se o que está acontecendo conosco não é algo como o que aconteceu com Caim. Se nós não estamos fechados para a palavra, porque o nosso coração está machucado com pessoas, ou até com o próprio Deus. Você queria uma coisa de Deus e Deus não te deu. E aí você fica fechado, fala, então também não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Um coração assim, irmãos, não consegue ter a plena convicção do entendimento da vontade de Deus, do mistério de Deus. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração e deixar a palavra entrar, e deixar a palavra, o amor de Deus, nos curar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da igreja em Ribeirão Preto.
Jesus é o Senhor.